Hum, ok. Essa é minha questão 2. No caso, era para pegar o modelo e transformar ele de expressão regular para autômato finito não determinístico e depois para um determinístico e passar também sua definição formal. E o meu problema foi a letra A, que no caso é considerando o alfabeto ABC. E eu tenho que responder o conjunto de cadeias que iniciam com B. Eu tenho que criar uma expressão regular para aceitar esse tipo de entrada. Que no caso é minha cadeia começar a iniciar com B e depois possui uma quantidade variável de A ou B, infinitas ou nenhuma. E finalmente com uma quantidade variável de C concatenado com C, mas pelo menos um C concatenado com outro C. No caso, o final dela tem que ter pelo menos dois C e ela tem que começar com B. E o meu meio ele pode ser A, pode ser B, pode ser vazio ou pode ser uma mistura infinita dos dois. Ou de nenhum, no caso, C concatenações de cada um. Isso não interessa tanto, o que interessa mais é meu início e meu final. No caso, a expressão regular ficou assim. É B concatenado com A ou B dentro de parênteses, com fecho de Klein, que vai fazer aquela iteração de loop nele. C concatenado com C vai ser meu C base, que vai precisar existir. E meu C concatenado com C fecho de Klein vai ser o C que pode existir ou não pode. No caso, meus pares a mais que eu posso adicionar se eu precisar. Se a minha expressão pedir. No caso, esse vai ser o tipo de cadeia que ele vai aceitar. Que inicie com B, que finalize com C. E no meio dele pode ter qualquer coisa, sendo A, B ou vazio, ou infinitas combinações de A ou B. E como eu disse, ele vai precisar ter pelo menos um C, mas ele pode ter outras concatenações de C e C, se minha entrada de cadeia pedir. Convertendo isso para autômatos finitos não determinísticos, ele fica com essa configuração. Meu que faz a minha função de transição com B, ele passa para Q1. Ele tem uma autotransição de A e B e de vazio, implicitamente falando. Se ele não ler A e não ler B, ou depois que ele ler B, ele vai ler C e vai passar para Q2. Q2 vai passar para Q3 se ele ler C. E se tiver alguma outra transição, ele volta para Q1. Alguma transição de C a mais, ele volta para Q1. Se essa transição for ímpar, ele não finaliza a máquina de estados, porque a minha condição final foi ter dois 6 concatenados, pelo menos dois, ou pode ter mais de dois, mas eles têm que estar concatenados, tem que ser pares. E esse foi o meu automata finito, não determinístico. Minha definição formal ficou assim, uma quíntupla do meu conjunto de estados com meu alfabeto, que eu determinei ele sendo L nesse caso. T vai ser minhas funções de transição, S vai ser meu estado inicial e F vai ser meu conjunto de estados finais. No caso, meu Q vai ser meu conjunto Q vai ser o meu estado Q0, Q1, Q2, Q3. Minha linguagem já foi pré-definida, A, B e C. Minha função de transição ela vai ser Q vezes L, que vai implicar em Q, que pode ser um conjunto de estados ou pode ser de 1 a N, meu conjunto de estados, ele pode ser de 1 a N. Meu S vai ser meu minha primeira meu estado inicial e meu F vai ser meu estado final. No meu caso só tem um estado final que vai ser Q3. Se eu conseguir passar uma cadeia e chegar nele, ele finaliza meu estado. Minha tabela de função de transição ficou assim. Se meu Q0 receber A ou receber C, ele não vai fazer nada, porque a única coisa que ele aceita é B.
Quando ele aceitar B, ele vai passar para Q1. E Q1 vai aceitar autotransições de A e B, que vai retornar para ele mesmo. E ele também aceita C, que vai passar para o meu próximo estado, que é Q2. Quando ele chegar em Q2, ele vai passar para Q3 se eu receber C. E Q3, se ele não ele receber A ou B, na verdade, se ele receber C, ele volta para Q1. Ele vai ter que ler de novo C. E se eu tiver outro C, ele vai ler o próximo C. E vai voltar para Q3 e vai finalizar o estado. Dependendo de quantos que pares de CC quer dizer eu tenho. E eu tirei de conclusão que meu FND, nesse caso, ele vai ser o próprio FD, porque o meu FND é um FD, porque ele não tem nenhuma rota alternativa, ele não pode gerar árvore de dependências, no caso, ter mais de um caminho para seguir. Por isso ele já o próprio AFND ele vai ser meu AFD. E é isso. No caso, minha questão é isso. A segunda.